Fala surfista, você quer entender como o site de previsão de ondas Surfline realmente funciona? Eu me chamo Diego, criador do projeto Mestres das Previsões, e nesse projeto você aprende como se tornar um mestre na arte de escolher onde e quando surfar. E com esse conhecimento que eu repasso aqui nesse projeto, você ganha clareza, sabedoria, assertividade para fazer essa escolha de para qual praia ir, quando ir, se não ir. Seja você aí com a intenção de evoluir seu nível de surf, aprimorar manobras, pegar uns tubos, seja com aquela intenção apenas de se divertir, relaxar, dar uma relaxada. Com esse conhecimento você encontra a praia e o dia certo para você curtir aí a sua sessão de surf. Me apresentando um pouco melhor, eu me chamo Diego, sou oceanógrafo, especialista em ondas e surfista, criador aqui do projeto Mestre das Previsões que eu acabei apresentando a vocês. Aproveito para te convidar para curtir esse vídeo e já se inscreve aqui no canal também, porque está sempre saindo vídeos irados para te fazer aí encontrar as melhores praias e os melhores dias para você fazer a sua sessão aqui para o site Surfline e explorar então como que as previsões de ondas são apresentadas aqui para nós nessa nossa busca por encontrar aí onde e quando surfar conforme as ondulações vão chegando. Bom, essa é a cara do site Surfline. Aqui em cima a gente já tem alguns picos cadastrados. Na verdade eu estou com o meu login ativo aqui. E consequentemente os picos que eu mais acompanho, ou que eu já acompanhei, eu acabo deixando cadastrado como favorito. Automaticamente eu tenho aqui um acesso rápido a esses picos. Eu pretendo falar um pouco sobre os diversos aspectos aqui do site Surfline, incluindo a parte de ciência do site, que tem uns campos muito interessantes sobre a explicação do próprio conteúdo que eu gero aqui na internet. Então a Surfline tem esse tipo de conteúdo aqui também, mas eu vou primeiramente focar aqui na previsão de ondas e num segundo momento eu vou falar sobre então estas outras características do site Surfline. Vamos começar então. Digamos que para quem não tem nenhum pico aqui cadastrado como favorito, você pode vir aqui em Forecasts e pode começar pensando aqui no mundo então, escolher um continente. Estamos aqui América do Sul, Brasil. Eu vou pegar aqui o pico que eu sempre confiro, Santa Catarina. E quando tu clica em Santa Catarina, no estado, ele vai acabar dando uma previsão de ondas regional. Essa é a primeira previsão de ondas que o site vai acabar nos mostrando, que seria uma informação em águas mais profundas. E a gente consegue conferir isso justamente através dessa coordenada, esse @-28 e -47. O site está querendo dizer da onde que esses dados estão vindo. Se a gente clicar aqui, a gente abre o Google Maps, consegue até mesmo ver aonde que é a boia virtual. Essa é a boia virtual de onde o Surfline extrai os dados que ele está apresentando para nós no gráfico nessa tela que a gente está visualizando. Então aqui a gente está vendo um dado em águas profundas. Se a gente vê, está bem próximo aqui da quebra da plataforma continental, deve estar pelos seus 400 a 500 metros esse ponto. Isso quer dizer uma onda longe da praia, uma onda sem transformação nenhuma de processos costeiros, refração, empinamento, nada acontecendo, uma ondulação representando mais uma característica de águas abertas do que uma característica de onda chegando numa praia. O Surfline ele tem uma versão paga e uma gratuita. Aqui eu tenho a versão gratuita, consequentemente eu só tenho 2 dias disponíveis com previsão de ondas e detalhe, que é o que a gente vai ver aqui embaixo. Mas ele tem essa previsão de longo termo, para 16 dias. Se você paga aí os seus R$500 a 600 por ano, você tem acesso a todas essas informações. Embora a gente não tenha acesso aos detalhes da previsão de longo prazo, a gente consegue ver tendências. Por exemplo, a gente já consegue ver que lá para o dia 12 de novembro vai entrar um swell bem grande na real aqui e vai ficar por um bom tempo. Então a gente consegue já entender algumas tendências, mas a gente não tem o do nível de detalhe. Ótimo, então agora vamos olhar aqui para o gráfico de previsão de ondas do Surfline. A gente já viu então que essa informação que a gente está vendo aqui é o swell,
que é uma informação em águas profundas, e aqui vento, maré. O que o site vai fazer é pegar uma praia próxima. Nesse caso, ele pegou aqui a praia do Moçambique, que é uma praia próxima, que é uma praia aqui de Florianópolis, na verdade. Consequentemente, ele pegou um vento mais costeiro e ele pegou aí a ondulação swell em águas mais profundas. O Surfline ele vai ter essa representação aqui de uma forma contínua, uma linha com uma seta e a informação mostrando para você aqui direção de ondas, altura, período e espalhamento direcional de onda. A forma do Surfline de apresentar ondulações para mim é uma das mais completas que existem. Eu gosto muito desse gráfico porque ela justamente acaba nos mostrando essa característica complexa dos oceanos, das várias componentes de ondas atuando simultaneamente. Aqui então vamos pegar o que essa linha aqui representa? Essa linha representa uma componente de onda. Só que, como comentado anteriormente, o oceano não é representado somente por uma onda chegando na praia, são várias componentes de vários centros de geração de ondas que estão chegando nessa praia. Então a gente tem essa ondulação, tem uma setinha aqui de sul para norte, então a gente tem uma ondulação de sul. Em paralelo, nós temos também essa ondulação de leste-nordeste. Nós temos aqui uns pulsos também de sul-sudoeste, aqui um pulso também de sudeste. Então tem bastante coisa acontecendo nesse exato momento. E a gente consegue ver também ondulação perdendo energia ao longo do dia e outras se mantendo ao longo dos dias. Vamos entrar em um pouco mais de detalhe então. A gente está vendo aqui terça-feira, Tuesday, 1/11, das 12 a.m., meia-noite, até 9 da noite, partindo para 12 a.m. da quarta, e aqui quarta-feira. Então a gente está vendo uma informação de 3 em 3 horas. Essa setinha, se a gente vem com o mouse aqui em cima, a gente vê aqui os dados de ondas, altura, período, direção em grau, aqui 182 graus, e também pela representação, né, de uma rosa dos ventos, o S, o sul, e tem um espalhamento direcional, que é o 16 graus, que é basicamente o quão concentrada numa mesma direção está essa ondulação. E aí a gente consegue entender então, conforme a gente vai passando o mouse, a gente vai entendendo cada dessa terceira hora, né, como é que estão as condições. Então aqui o eixo X a gente está olhando ao longo do tempo, o eixo Y a gente está vendo a altura. Então aqui é 0 metros, 2,5 e aqui 5 metros. Hoje de manhã então estava bem próximo dos 5 metros, levando em conta que essa é uma ondulação lá fora, como a gente já viu, em águas profundas. E essa ondulação foi perdendo força ao longo do dia. E ao mesmo tempo está batendo essa ondulação de leste-nordeste, 1 metro, 9 segundos de período, que perdeu de 1 metro para 0,7 metros, mantendo o mesmo período, que está persistentemente atuando aqui na nossa costa. O interessante do Surfline é que além dessa informação aqui a cada 3 horas, vocês também podem ver a informação horária. Isso apenas para as praias, depois a gente vai acabar olhando com mais detalhes, mas a gente consegue ver também a informação hora a hora. Aqui embaixo nós temos vento, o vento simplesmente significando aqui uma seta indicando a direção, o vento da onde vem, lembrando sempre que o vento, assim como a ondulação, o vento é da onde vem, nesse caso o vento está vindo de sul-sudoeste, e aqui indicando 13 kph, quilômetros por hora, sul-sudoeste é a direção, e embaixo gusts seria as rajadas. Então tu pode ter um dia com um vento médio soprando, poderia ser, por exemplo, 13 kph com 15 gusts, significando que não tem rajadas muito fortes. Nesse caso, a gente tem ventos de 13 km soprando e vem umas rajadas de 37. Então vem umas rajadas realmente fortes. Para quem está acostumado com outras unidades de medida, aqui embaixo a gente pode vir no Change Units e mudar, né, a forma de ler os gráficos, né, as unidades de medidas. Você pode colocar, por exemplo, vento, nós, milhas por hora ou quilômetros por hora. Assim como, né, altura de onda, você pode colocar metros, pés,
pensando numa medida tradicional de ondas ou numa medida relacionada aí ao corpo humano, por exemplo, que eu já vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Assim como para os outros parâmetros, vocês também podem escolher aqui qual é a melhor unidade de medida. Continuando a nossa análise, a gente tem também marés. Maré a gente tem aqui, eixo X é o tempo, mais uma vez, terça e quarta-feira. Aqui no eixo Y, a altura da maré. E conforme a gente vai passando o mouse por cima dessa linha, a gente vai vendo a hora e qual que é a altura do nível, 0,7 metros, 0,5. Eu acho essa uma forma meio comprimida de enxergar a informação. Poderia ter uma outra escala aqui, né? E para a gente poder enxergar melhor. Mas, passando o mouse, a gente já consegue entender como é que são as informações. E também, aqui embaixo tem uma tabela com os pontos principais, né? Por exemplo, 3,38 é a primeira baixa mar, nível 0,3, e depois às 12,06, né, uma alta maré de 0,7 metros de altura, depois uma maré baixa e uma maré alta também, indicando aqui quais são os horários, né, de pico da maré cheia ou da maré vazia. E tem também aqui previsão de tempo, se vai chover, se vai dar sol, qual é o horário da luz do dia, o horário que sai o sol. Então, informações úteis também, pelo menos para quem está chegando novo num pico, vai viajar para algum lugar, são informações bacanas para saber, por exemplo, que horas acorda para pegar o primeiro surf do dia, são informações úteis, né? No caso aqui, às 4h59 começa a primeira luz do dia, aqui onde estou, nessa região de Santa Catarina, e o sol nasce 5h23. Caso nós estivéssemos assinando aqui a versão paga, nós poderíamos olhar com esse nível de detalhe para os 16 dias e entender até mesmo como é que está a característica dessa ondulação que ainda vai chegar. Outro ponto aqui dentro dessa previsão regional são as cartas. Aqui no Charts a gente consegue ver um dado de carta representando basicamente aqui o oceano como um todo, para a gente poder olhar, né, para o comportamento da ondulação, ou período de onda, ou vento. Então a gente consegue ver um comportamento espacial de como é que o vento está se comportando. Ondulação, temperatura da água. Com a versão paga a gente consegue com certeza ver mais coisas, né? Mas por enquanto nessa versão gratuita a gente só vê 2 dias. Uma informação interessante também para a gente entender, né, pensando aqui, por exemplo, né, em ondas, entender aonde que as ondas estão batendo, se elas estão entrando nas praias ou não. E se a gente der um zoom, a gente consegue ver aqui uma espécie de animação, né, para mostrar até mesmo a direção de onda, de onde que elas estão vindo. Representando aí a viagem, né, da ondulação. Conforme ela vai se afastando, vai ficando menor aqui na costa. Esse gráfico está mostrando basicamente isso. É um gráfico de baixa resolução, eu diria, mas para quem quer entender espacialmente como é que as ondulações estão sendo geradas e viajando, é possível até mesmo, né, olhar todo o globo, na verdade, né? Consegue ver a ondulação viajando aí por todo o mundo, por todo o Brasil. Período de onda, a gente consegue ver a frente de onda, né, viajando. Nesse caso aqui, ó, uma ondulação passando aqui pelo sul do México, pelo sul dos Estados Unidos e México. E essa é a carta. Existe também a possibilidade de você ver boias. As boias, eventualmente, né, algum pico pode ter boias reais, dados medidos de ondas. Aqui nesse caso, para essa localidade não tem nenhuma boia. Mas, por exemplo, isso não é uma coisa muito comum no Brasil, mas se a gente vai para outros picos, né? Por exemplo, aqui, pensando aqui, por exemplo, Golfo do México, então a gente tem várias boias, e isso são dados medidos. Até aquela boia que a gente, aqueles dados que a gente está vendo, a previsão de ondas, é a chamada boia virtual. O dado é retirado de um modelo numérico e aí você define um ponto, eu quero pegar os dados daqui, você coloca uma boia virtualmente. Agora essas boias, elas são boias reais, dados medidos,
Então a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo na realidade. É por essas boias que tu consegue entender, por exemplo, se o swell bateu na boia, quando a gente tem swell chegando e tem uma rede de boias distribuídas pelo oceano, conforme essa ondulação passa pela boia, ela marca que mediu esse dado e você sabe que o swell está chegando por essas boias. Aqui para nós não temos esse tipo de boia cadastrada aqui. Então é só uma funcionalidade para quem está viajando fora do Brasil, principalmente, é uma informação interessante. Vamos voltar aqui para Santa Catarina. E a gente está na área de Santa Catarina. E se a gente vir aqui com o mouse Nearby Spots, a gente vai ver os picos cadastrados aqui para a região. E vai ter uma classificação aqui de cores para dizer se o mar está ruim a bom. Cinza quer dizer um mar ruim. Verde, um mar bom, levando em consideração vento e também a altura de onda. E aqui um resumo, né, de uma possível altura de onda na praia já. Aqui a gente está vendo na praia. E a gente fecha então essa análise aqui do site Surfline. Te convido para curtir esse vídeo se ainda não curtiu, se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e ativar o sininho também, que já tem vídeo novo, tem novos sites de previsão de ondas sendo explorados e você fica por dentro em primeira mão quando eu lanço um vídeo. Valeu? Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Manda uma mensagem, uma dúvida, se algum ponto não foi abordado, ou se tu ficasse com uma dúvida, que eu vou ter o maior prazer aqui em responder. Valeu? Abraço, boas ondas e te vejo na próxima.